Iniciou. Vai lá. Então, beleza, pessoal? Bom dia. Hoje a gente vai continuar falando aí sobre o ECMAScript 6, né? As novas funcionalidades, novos recursos que foram trazidos com essa nova especificação. Hoje é o Meetup 6 relacionado a esse assunto. E a gente vai falar dos seguintes assuntos, né? A gente vai falar de Structuring Assignment, a respeito do Fail Software Structuring. Foi uma parte que ficou faltando no Hangout anterior. A gente vai falar um pouquinho sobre modules também, o que tem de novo aí com a nova especificação. E a gente vai fechar o Hangout de hoje falando sobre classes. Como definir, como faz o mecanismo de herança, getters, setters, acesso usando membros estáticos e tudo mais. Bem, vocês estão vendo aqui que esse cara está sendo servido no meu localhost, porta 8080, e eu tô usando o live server para fazer isso daqui. Tá? Então, basicamente, o que está acontecendo aqui, né? Explicar o projetinho para vocês, para não ficar confuso. Eu tenho aqui um projeto que eu estou usando o Yarn para adicionar as dependências. Então, esse daqui é o meu package JSON, quais são as dependências dele, que é basicamente o Watchify, que é para ele criar um bundle e, além disso, ele ficar meio que assistindo a pasta, ver se acontece alguma modificação nela, e quando acontecer, ele vai gerar um arquivo de bundle. Eu uso o Live Server para poder servir meus arquivos estáticos, principalmente o index.html aqui, que é o que importa para mim. O Bubblify, que é para usar o Babel para fazer o transpile aí para ES6, do S6 para o JavaScript convencional que está sendo usado na maioria dos navegadores. E o Bubblify, ele precisa de algum preset, né, que é basicamente o que você está escrevendo para o que você quer transformar. Então, estou usando o preset do ES 2015, que era o antigo nome do S6. Eu tenho dois scripts que estão rodando aqui. Eles rodam por tempo indeterminado, então eu tenho um Watchify, que ele fica verificando se houve alterações no meu arquivo index.js ou todos os arquivos que ele depende. E quando acontece alguma alteração, ele grava isso numa pasta dist, que é esse bundle.js. Ele grava esse arquivo aqui. E aí eu estou usando o preset do Babelify. Além disso, coloquei o modo verboso aqui, só para ver quantos bytes estão sendo escritos, qual foi a data e tudo mais. E além disso, eu tenho o live server aqui, servindo a pasta dist. Beleza? Esses arquivos, esses scripts estão sendo rodados aqui no... Desculpa, está sendo rodado aqui nesse emulador de terminal, que é o Hype. Então a gente pode ver aqui que eu rodei Yarn Watchify faz bastante tempo já. E ele começou, quando tem algum tipo de erro que ele não consegue, fazer o transpile aqui, ele avisa. Então dá para ver aqui todo o desenvolvimento desse negócio. E além disso, eu deixei uma outra aba aberta aqui com o Live Server. Então eu rodei aqui Yarn Go e ele começou a servir a pasta dist nesse endereço aqui. Então só para ter uma ideia do que está acontecendo. Qual ideia que você está usando aí? Eu tô usando, esse aqui é o Atom, é um editor na realidade. Editor. Eu gosto bastante desse editor aqui, quase tanto quanto o Sublime Text. Eu acho que ele tem mais plugins e tal, e ele é feito completamente usando ferramentas, usando tecnologias web, né? Se não me engano, é feito com CoffeeScript, HTML e CSS. Legal. Beleza. Então, beleza. A gente pode ver, então, que o importante aqui é o que está sendo gerado nessa pasta dist, né? Que é o que está sendo servido. O nosso HTML que a gente está lendo é esse HTML aqui, tá? E a gente tem aqui definindo aqui a nossa lista de tópicos que estão sendo abordados. E no final a gente tem as referências.
Tá? E aqui, ó, eu estou referenciando aquele bundle.js que está dentro dessa pasta. Então, a gente sabe que esse script vai ser adicionado. E agora eu falo para vocês, como que vai ser a interação da gente, né, entre os scripts e o nosso HTML aqui. Vocês podem ver que eu deixei um ID, um link com um ID em todos os tópicos. E eu coloquei uns identificadores aqui, mais com as iniciais, porque eu estava meio sem ideias. Então eu falei, vou colocar as iniciais mesmo, porque no meu caso, elas são suficientes para diferenciar cada tipo. E aí, dentro do meu JavaScript, eu referencio esses IDs aqui e plugo eles nos exemplos que a gente vai executar. Então, a cada clique que eu for fazendo aqui, nesses tópicos aqui, vai aparecer o script. Vai aparecer o que eu deixei preparado para cada um desses tópicos. Beleza? Acho que mais ou menos a estrutura aí que está sendo usada. Esqueci de falar, né? O arquivo que eu estou usando de fato aqui para desenvolver esse é index.js. É esse cara que é feito o bundle dele, fazendo o transpile para a versão mais antiga do JavaScript nesse bundle.js. Então eu vou alterar aqui, o Wattify vai lá, vai criar esse bundle.js aqui, vai jogar aqui dentro, o Live Server vai detectar que houve alguma alteração aqui dentro dessa pasta e vai passar a ser visto novo arquivo. Por isso que as alterações que eu faço aqui vão refletir lá no navegador. Beleza? Uma dúvida aí? Um monte, né? Não, beleza, tá Não, certo. pode falar, cara, tranquilo. Não. Estrutura, você mostrou a estrutura do projeto que você criou aí, né? Porque, cara, eu acho muito ruim quando só começa a alterar as coisas aqui, aparece ali e fala, cara, mano, como é que isso tá acontecendo, né? Por que isso tá acontecendo? Beleza. Beleza. Isso aí quem usa aí desse jeito já tá mais por dentro. Acho que o Anjo já usa assim. Sim. Eu nunca usei assim, não. Então, teria que dar uma analisada depois aí, ver como que realmente isso aí funciona. De boa. O cara tá aí. O Ângelo chegou? E aí, Ângelo? Bom dia. Bom dia. O que você montou essa estrutura aí? Cheia dos hipsters aí. Eu tava falando pro Michel que, cara, não dava pra ficar usando o JS Bin ou JS Fiddle, porque a parte de import de arquivo, que precisava fazer, tudo isso daí ia ser muito mais complicado. Eu falei que eu criei realmente um projetinho aqui e eu tô falando o que eu tô usando, né? Pra não ficar confuso. A última coisa que eu não falei aqui é como é que eu faço esses caras aqui executar meu código, né? Então, aqui dentro do meu script index.js, eu tenho essa função window unload, que é chamada quando todo o DOM é construído, então você já tem todos os elementos dele para você poder fazer seleção e operar em cima deles. Então, quando é chamada essa função unload, eu pego essa lista de IDs aqui que eu criei, e faço o bind delas no evento onClick para as funções que eu criei aqui internamente. Então, essas aqui são as referências para as minhas funções internas aqui dentro do index.js, e eu plugo elas nesses elementos com esses IDs aqui à esquerda. Então, eu chamo para cada item desse bind list, eu chamo, pode ver que eu uso o destructuring aqui dos últimos hangouts aí sobre JavaScript ES6 que a gente aprendeu. E aí eu passo esses caras para o bind function. Esse cara pega o link, pega a referência e seta como JavaScript void 0 para não ficar, para não ter código nenhum a ser executado, né? Eu prefiro isso aqui do que colocar aquele hashtag ali, porque aquele hashtag dá refresh. E aí no onClick eu limpo o console e chamo a função. Então isso aí é a mágica por trás de cada clique que eu dou ali no index. Agora deu para entender melhor. Beleza? Tava tentando entender isso, como você chama lá os arquivos. Então é isso aí, cara. Para por exemplo, se eu for criar algum novo tópico, eu venho aqui, crio o tópico, dou um ID para ele, venho aqui na minha lista, falo para ele qual função que ele vai chamar aqui interna minha, e já era, ele já faz o bind para mim, quando rodar esse meu download. Quase compensa usar um SPA para isso, né? Sim, mais fácil. Oi? Desculpa. Quase compensa fazer uma estruturinha de SPA para isso, né?
Sim. Show. Então, beleza, vamos ao que interessa aqui, que é o S6, então, né? Para cada um dos tópicos eu eu criei um objeto e dentro desse objeto eu tenho as funções que representam cada um dos capítulos. Então, por exemplo, tem um objeto de modules, que é o capítulo de modules, tem um objeto de classes para o capítulo de classes e objeto de destructuring para o capítulo de destructuring. Esse destructuring foi a única coisa que faltou no último Hangout, o que o Ângelo tinha falado. Ele é bem tranquilo. Basicamente é o seguinte, vamos ao exemplo aqui. Depois eu explico o que é esse resto aqui, que a gente vai fazer uma revisãozinha de JavaScript funcional aí. Por exemplo, a gente tem uma lista que tem os elementos 7 e 42, e aqui eu vou usar o destructuring à esquerda para extrair os elementos dessa lista. Só que aí, além de eu fazer esse destructuring, eu estou atribuindo valores padrão para cada um desses elementos, exceto esse último aqui. Então, qual que é o mecanismo? O que o JavaScript faz quando você tenta fazer um destructuring dessa forma? Né? Primeiro, se você não estiver atribuindo se ele não encontrar um item naquela posição, ele usa o valor default. Se ele encontrar, ele usa o valor que está sendo passado para ele. Outra coisa, se o JavaScript não achar nenhum elemento e não tiver valor padrão, ele usa o valor, ele usa como se fosse o nulo de muitas linguagens de programação, que é o undefined, significa não há valor disponível, não há valor definido para essa variável. Então, nesse caso aqui, a gente está passando lista para todas essas variáveis que a gente deixou aqui no destruction à esquerda. Então, como tem dois elementos, o 7 e o 42, para o A ele conseguiu atribuir o 7. Mesmo tendo valor padrão, o valor novo vai ter preferência. O B é o mesmo caso. Como eu consegui passar 42 aqui, o B assumiu o valor 42. O C, você pode ver que não tem um terceiro elemento aqui. Então, nesse caso, como tem o valor padrão, ele vai assumir esse valor padrão. E no caso do D aqui, eu não tenho nem valor disponível e nem valor padrão. Então, ele vai ficar undefined. Então, beleza, isso é o fail-soft. Significa que é muito mais fácil você tratar tipos de erros, vamos dizer assim, o JavaScript atribuindo valor padrão, ou se você não quiser tratar, ele vai atribuir undefined para você e você consegue seguir com o seu código tranquilo. Aí, beleza. O que está acontecendo aqui nesse log e essa string imensa? Não tão grande assim esse string, mas o que está acontecendo aqui por baixo dos panos? Queria fazer uma revisãozinha rápida aí do JavaScript funcional. A minha função log, o que ela está fazendo aqui? Ela está pegando essa lista, essas expressões aqui com uma string convencional. Eu estou dividindo ela em linhas. Então, ele vai vir aqui, vai pegar a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha. Então, pegou 6 linhas aqui no split. Eu mapeei essas linhas para que ele fizesse um trim, quer dizer, que ele vai remover esses espaços desnecessários aqui, que é usado só para indentação. Uma vez que eu tenho uma lista de 6 elementos com as linhas trimadas, vamos dizer assim, eu filtro apenas aquelas que não são vazias. Isso elimina para mim a linha inicial aqui, que não tem conteúdo nenhum, e a linha final também, que eu só deixei para facilitar aqui a visualização. Então, nesse momento, eu tenho 4 linhas que contêm apenas as expressões que eu vou usar. Aí, o que eu faço? Para cada uma dessas expressões, eu chamo uma outra função que vai logar a expressão no console e também vai exibir o resultado, que é esse logline. Aqui, o que esse logline faz? Ele pega essa expressão, avalia ela usando eval. Né? Esse cara a gente tem que ter bastante cuidado ao usar ele. E aí, vou até colocar esse value aqui que fica melhor. E aí, uma vez que você tá de posse da expressão, eu imprimo qual que foi a expressão com esse símbolo aqui à esquerda, só para dar a ideia de que ela foi imputada aí no console. E no final eu vou lá e imprimo também o valor. Então fica como se fosse eu estivesse acessando por terminal. Eu falo, igual a 7, que é o triple equals aqui. Aí embaixo eu vou escrever true. Ronaldo. Eu?
Esse símbolo diferente aqui na linha do filter aqui, ó. Esse É aqui? isso aí, cara. Ah, cara, o que acontece? É coisa Esse aqui também, do ó. átomo? O que é isso? Na realidade é da fonte que eu tô usando. Eu acho que, se eu não me engano, chama Ah, tá. ligadura isso daí. Ah, Isso tá. aqui é um símbolo Esse convencional, símbolo não tá? existe lá. Se eu apertar igual e eu apertar o símbolo de maior, mas junto, olha lá o que ele Beleza. faz. Ah, ele junta. Ali na Aham. verdade, é exclamação igual, né? Então, no caso ali. Porque. Aqui é. Olha lá. Ah, tá, tá. Ah, legal. E Legal isso aí, cara. deixa mais Ué, porque eu nunca bonitinho. vi esse símbolo, de onde saiu isso aí? É a frescura da fonte. Que nem você falou, meio hipster, né? Eu achei essa fonte, cara, eu curti pra caramba. Mas eu acho que tem Interessante. várias fontes que tem isso. Acho que chama ligadura. Esse Legal. tipo de feature. Essa fonte específica é o Firecode, se eu não me engano. Tinha. Acho que é Firecode. É Firecode. Porque na verdade na matemática acho que é assim mesmo, não é? Se não me engano, sim. O símbolo é. O símbolo é assim, né? O símbolo é exatamente assim. Mas o escrito é O diferente. Triple Icos aqui, ó. Ó, Também, é verdade. Ele ele junta une tudo, tudo. que doido. Então, desse exemplo aqui do assignment, então, o que esse cara vai fazer no final é simplesmente executar linha a linha aqui e imprimir no terminal. Então, toda essa frescura aqui é só para fazer uma revisãozinha e brincar um pouco de como a gente lê expressões em string e executa elas no terminal. Então, vamos executar o failsoft aqui. Olha lá. A igual a 7, true. B igual a 42, true. C igual a 3, true. E D igual a undefined, também igual a true. Ô, Elton, você descobriu aí como aumenta aí o console log do seu navegador? Putz, cara, eu Pessoal, nem não. tentei, pra falar a verdade. Não, tudo bem, se não der, beleza, mas só para ficar mais, né, nítido. Ah, Até dá para entendi. ver tranquilo, mas tem pessoal que é mais cegão, né? Eu tava até vendo os últimos Hangouts para ver se era possível enxergar. Eu consegui enxergar nos Hangouts. É É possível bom sim. quando tem, mas se tiver em baixa definição assim já é mais Se complicado, né? aumentar é legal, mas dá pra ler, sim. Dá pra ler. Cara, eu não sei mesmo onde configura isso. Podia ter testado isso antes, mas eu nem me toquei para poder fazer isso. O comando Ah, deve ser diferente, né? Que no navegador que é Chrome, né? esse aqui é o Mas, Chrome mesmo. mas está usando coisa, o Mac, né? Sim. Ah, não, aí não é diferente. Né? No Windows Trot. é Ctrl mais, né? No Dá Windows, um, mas no dá Mac um Aqui eu Google, acho que não vai ser não. dá um Google rápido aí. Se não achar na primeira, deixa quieto. Dá um Google aí. não, vai lá que nem procura aqui, vai tocando. Tá, Quem beleza, procura eu beleza. coloco ali. Tô não atrapalhando. Então, voltando aqui no Destructuring Assignment, é isso, né? Se ele não achar valor padrão, ele assume undefined. Se ele tiver valor padrão, ele vai tentar identificar se tem algum valor vindo para ser atribuído. Se vier, ele assume o valor que está vindo. Se não vier, ele assume o valor padrão que foi determinado. Beleza? Beleza. E é só para brincar um pouquinho com os filter, map, for each da vida. Brincou com bastante coisa, hein? Aham, uma visãozinha da. Eu gosto, cara, assim, de código desse jeito. Sei lá, eu acho mais Junta um monte de legal. conceitos. Junta bastante coisa aqui. Aí você vê se Vamos o cara lá. aprendeu mesmo, né? É, Se ele usou beleza. dele. A próxima parte aqui que a gente vai falar é de módulos, tá? Geralmente a gente usa quando a gente vai desenvolver, a gente tem separação de arquivos, né? A gente desenvolve um pouco no arquivo e aí a gente quer usar aquelas funções em outro arquivo. É bastante comum quando a gente está fazendo desenvolvimento em back-end, né? Para Node, por exemplo. Você importa várias bibliotecas que outras pessoas desenvolveram que são úteis para o seu projeto e o único meio de ter acesso a elas é fazendo o import do que os caras exportaram nos arquivos dele, ou seja, o que os caras tornaram público, o que eles disponibilizaram nos arquivos deles. Então, a gente pode criar os nossos próprios módulos, nossos próprios arquivos e exportá-los, e a gente consegue ter acesso nele em outros arquivos JS através da cláusula de import, que é nova aí no
no S6. Como é que funciona esse cara? O import, ele tem os wildcards da vida, você consegue importar nomes, explicitamente assim, ou consegue definir aqui um objeto falando quais são as funções ou constantes ou valores que tem que ser importados especificamente de algum arquivo. Então, a cláusula geralmente é import algum identificador aqui, ou esse wildcard aqui que significa importar tudo, opcionalmente algum alias que você vai usar, from, e aí você coloca como string o caminho para acessar o seu arquivo sem a extensão JS. Nesse caso, eu estou acessando libs, math constants e math functions aqui dentro. O primeiro capítulo lá sobre módulos, ele fala sobre a possibilidade de você ter value export e value import, que são esses primeiros caras aqui. Então vamos lá. O primeiro cara aqui que eu estou usando, que é esse wildcard, ele significa importe tudo que tiver aqui dentro, e tudo que tiver aqui dentro você vai colocar num objeto chamado constantes. Então, para eu acessar o conteúdo que foi exportado aqui, eu vou acessar constantes ponto que foi exportado. Então, vamos abrir aqui o math.constants. Vocês podem ver aqui ó, que eu deixei ó, o const.pi, o const.p e o const.e com os valores deles matemáticos e eu coloquei o export na frente. A partir do momento que eu coloquei esse export, significa que eu vou ter acesso a esses caras de maneira externa. E para fazer import deles, eu posso usar essa primeira opção aqui, que é o wildcard. Uma vez que eu usei esse cara e falei que ele para ter acesso nele, eu vou usar esse objeto com constants, eu vou ter que fazer constants ponto o nome que foi exportado naquele arquivo para poder ter acesso. Então, nesse caso aqui do primeiro exemplo, eu chamei uma função de soma passando constants.pi e outro constants.pi. Então, isso aí dá a soma de 2 pis. Aí, beleza, mas de onde está vindo esse sum aqui, né? Essa soma? Essa soma, ela está vindo de um outro arquivo chamado mathfunctions. Vamos abrir ele aqui. Nesse arquivo de mathfunctions, eu fiz um processo um pouquinho diferente. Eu criei minhas 4 funções matemáticas de operações básicas, de soma, subtração, multiplicação e divisão. E no final, eu exportei elas. Então, eu falei, exporte para mim tudo isso daqui. Essa é a sintaxe para exportar várias funções ao mesmo tempo, ou vários valores, né? Pode ser constantes também, não necessariamente funções. Exporte para mim tudo que eu defini ali em cima, que é sum, subtract, multiply, divide. Então, a partir desse momento, se eu não quisesse, por exemplo, exportar o divide, ele fosse alguma função interna, eu podia exportar só assim. Aí lá de fora não teria como importar esse divide. Mas no caso eu quero exportar todas, eu fiz desse jeito. Aqui dentro, eu também tenho a opção de, em vez de importar tudo, eu importo só o que eu vou utilizar. No caso, como eu usei apenas a função de soma e a função de multiplicação, elas foram as 2 funções que eu vim aqui e importei. Então isso é interessante também, que você só importa os símbolos, né, os valores que realmente te interessam. Você não vai importar Deus e o mundo aqui para dentro de cada import que você está fazendo aqui, sendo que você vai utilizar só meia dúzia de coisas. Fica bem mais simples mesmo. Então aqui dentro eu importei o sum e o multiply e eu fiz uma utilização parecida aqui, né? No exemplo de baixo eu usei o multiply, passando uma constante, 10, e passando a constante definida lá no arquivo mathconstants, que é esse constants.py. Vamos ver o que isso retorna para mim. Vou chamar essa função aqui, ó, value export import. Só um momento agora. O Ângelo achou ali como que faz para aumentar ali, acho. Vai no bate-papo lá. Option command e mais, se eu não me engano. Boa. Tenta aí. Vê se vai. Não. Eu tô apertando aqui, eu acho que não foi não, hein? Option command, sinal de mais. Porque acho que tem que ativar, cara, se eu não me engano. Para ativar. Tenta ver.
Não. Tem que ativar onde? Você fala no settings? Um comando, não, com comando também. Opert comando. Nossa, cortou o áudio. Seu microfone tá cortando, Ângelo. Tá picotando sua voz. Manda lá, dá uma olhada. Option Command 8. Ah, tá. Tem que executar um comando para ativar. Option Command 8. Option Command mais. Não, né? Acho que não. Pô, É o de teclado que eu tô usando aqui. Eu tô usando ABC mesmo. Convencional. Não, beleza. Aí para próximas videoaulas aí a gente. Na próxima você vê como deixar um tamanho de fonte. Certo. Mas valeu. Do exemplo lá, então, vocês podem ver aqui que ele conseguiu identificar os valores corretamente que foram exportados e as funções também. Por exemplo, se eu tentar vir aqui e tentar importar uma função que não existe, eu não vou conseguir usar ela ali embaixo. Se eu tentar importar uma função full aqui e usar full. Pode ver aqui, ó, função não, math.full is not a function. Ele não conseguiu importar esse cara do math functions. Aí, a partir do momento que eu for lá no math, vamos supor aqui no math functions, e eu vim aqui. Oi? Tenta esse outro comando ali, ó, só para ver depois, cara. Código alienígena aí. Ah, esse aqui é o command também. Okay. Command e mais. Tenta isso direto. Não, esse foi. Boa. Esse aí. Boa, garoto. Beleza. Aí. Sucesso. Aí vocês podem ver aqui, ó. O mathfunctions.full não existe. Então, fala, putz, e aí, o que eu faço? Você pode vir aqui e criar sua função normalmente. Então, eu vou criar aqui uma função full, que é simples, ela vai retornar full. Ele já deu live reload aqui. E aí, ele não reconheceu o full como uma função. Por quê? Porque eu não exportei ela aqui. Vou lá e exporto o full. Aí, recarregou de novo. E aí, ele reconheceu o full. Isso aí fica igual o conceito de Java lá, né? Privado e público, né? Quando você não coloca, isso. Fica privado. Exatamente. Quando você coloca, ele fica público, você consegue acessar. É porque você não vai exportar todos os símbolos que você definir aqui, né? Você vai exportar só aqueles que realmente interessam, né? O que você precisa expor. A sua API, vamos dizer assim. Antes tinha que fazer com IF, essas coisas aí. Tem um monte de jeito, né, cara? De você fazer... Tem. De você separar... Tentar fazer algo parecido com público e privado ali, né? Uhum. Já vi muita gente criar um super objeto aqui, aí no final ele dá um return só das funções que interessam ele. Isso, esse é um pattern, né? Uhum. Mas tem uns outros. Mas é melhor assim ficou bem mais... Eu também achei, cara. Eu achei bem legal, assim. Faço o que eu quero, beleza, aí no final eu defino o que eu preciso exportar ali. Usar vai ser acessível também, né, cara? Muito louco. Uhum. Beleza, então eu tô fazendo o import desses dois arquivos aqui, ó. Deixa eu tirar essa função full aqui, que ela já não é mais válida, né? Se a gente for voltar aqui. Lembrando que foi você que criou esses arquivos, né? Não é do JavaScript, né? Não, fui eu que criei mesmo, especialmente para esses exemplos. Senão o pessoal vai pensar que é do Java, não é, do JavaScript. Né? Esses math functions e math constants foi eu que criei mesmo. Você criou.
Beleza. Show. Isso é como importar e exportar símbolos aqui dentro do S6, tá? Só complementando, os objetos math e tudo, essas coisas existem nativos, né? Não sei se o Michel estava meio querendo. Existem. O que você fez, você fez a parte, mas existe o objeto, né? Isso. Global lá. E às vezes o pessoal vai confundir com math lá. Math.sun aqui, que você acha que você pode passar. É math. Alguma coisa, cara. Não... ele tem as constantes aqui. Ele tem uma porrada de métodos, né? BS de menos 123 é 123, por exemplo. Ele tem vários métodos disponíveis, né? Por que eu optei por funções matemáticas? Elas são extremamente simples, né? Meu foco não era nas funções, meu foco era em como utilizar os símbolos exportados e importados. Por isso que eu acabei optando por funções matemáticas. Simples. Sim. Bem lembrado. Ficar claro aí. A segunda coisa aqui que eu queria falar dos módulos é como que funciona o esquema de default deles e wildcards. Tá. Esses wildcards aqui, especificamente, sendo usado dentro dos arquivos que vão ser exportados. Eu achei isso bem legal. Vamos lá. Aqui dentro desse libs, eu também criei um arquivo chamado math.js. Esse math.js, o que eu estou fazendo? Eu estou exportando todos os símbolos do math constants, usando export wildcard from math constants. Eu também estou exportando tudo do functions, então é export wildcard from math functions. E por fim, eu também estou usando aqui o novo conceito de default deles para exportar uma função que faz o exp, né? O math.exp de x. Se não me engano, é e elevado ao número que você definir aqui. Aí eu estou usando o objeto math que o Ângelo tinha comentado aí. Eu não quis fazer essa função na mão. Beleza. Como que esse cara está sendo enxergado do lado de fora? Aqui do lado de fora, eu estou importando esse libs.math da seguinte forma. A primeira coisa que eu estou fazendo é atribuindo um nome porque ele exporta como padrão. Por que eu estou fazendo isso? Se vocês verem, eu não defini um nome para essa função aqui. Eu estou falando, export default esse cara. Significa que quando eu for importar meu módulo, o nome que eu for dar no import vai ser o nome que vai ser associado a essa função que eu estou exportando. Então, no meu caso, eu estou exportando essa função aqui como default. No outro lado, quando eu fazer o import desse cara aqui, eu já tenho que atribuir ela atribuir algum alias para ela. Então, eu já atribuí o alias de exp. É muito útil quando você tem um arquivo relativamente pequeno e você quer exportar um único símbolo no final. Então, já dá um export default. Se for uma função simples, já pode pôr assim. E você dá um nome mais objetivo aí para o seu arquivo JS, porque quem for importar já tem ideia do símbolo que está sendo exportado como padrão lá dentro. Outra coisa legal que dá para perceber aqui é que eu meio que centralizei tudo que era de math aqui dentro desse cara. Então, eu não preciso importar mais um a um math functions e math constants. Uma vez que eu importar só math.js, eu tenho acesso a todos os símbolos dele porque eu exportei aqui, todos os símbolos deles. Uma vez que todos os símbolos deles estão sendo exportados, eu posso definir só os que me interessam. Nesse caso, eu defini que só o P e o E me interessam do libsmath. Então, eu vou ter acesso ao P e o E de maneira isolada. Então, se vocês verem aqui no meu segundo exemplo... Oi? Esse exp aqui, no caso, seria um alias? É obrigatório, é isso? É obrigatório. É obrigatório. Se eu não colocar esse cara aqui, vai dar problema. Não dá problema, né? Quer ver? Você nunca tinha visto. Se eu não me engano, eu fiz esse teste, cara. Ou ele simplesmente não vai encontrar quando você for chamar também, né? Divide not defined. Você simplesmente não utiliza aquele valor exportado lá. É obrigatório. É obrigatório se você quiser usar essa função aqui com algum nome. Porque se você não dá um nome para ela, não tem como você referenciá-la depois. Sim, porque é anônimo aí, né? Senão não tem como saber o que Isso. é isso? Exato, porque como ela é anônima, eu preciso atribuir um nome para poder usar ela.
Uhum. Mas é legal porque você pode pegar depois e fazer isso lá. Sim, Isso que é a ideia, né? exato. Algo Eu já sem vi, nome. eu já vi galera exportando classes, por exemplo, assim, export default class e já joga toda a classe lá, por exemplo. Entendi. É bem útil para exportar símbolos diretamente, assim, sem ficar explicitando um a um aqui. Export default esse cara e quem for importar atribui um nome que quiser para ele e já era. Beleza. O que tá faltando aqui na realidade é esse cara aqui, ó. Vamos voltar aqui. Beleza. Deixa eu tirar esse exp agora. A única coisa que vai aparecer é que exp is not defined quando eu realmente for utilizar ele aqui embaixo. Então, realmente vou ter que ir lá e usar o exp. Outra coisa que eu estou fazendo aqui é importando as constantes do libsmath e também importando a função divide. Em vez de eu importar ela direto do function, eu importei ela do math, porque o math exporta todas as funções do math functions. Só para vocês verem que esse cara realmente está exportando tudo desses dois arquivos de cima. Então, em vez de acessar agora constants.py ou constants.e, eu vou acessar py direto, e se eu tivesse que acessar o e, eu acessaria o e direto também. Então, aqui eu chamei a divisão do exp pi com 2. Então, ele vai fazer e elevado a pi dividido por 2 no final das contas. Então, é bem tranquilo também. Eu até vou começar a usar isso daqui, que eu não sabia que dava para fazer, de criar várias funções, vários pequenos módulos e criar meio que um módulo principal que eu exporto tudo que eu preciso. Nossa, bem interessante isso aí, né, cara? Sim, Um sistema grandinho é útil, né? Você centraliza todas as coisas num arquivo e você consegue distribuir. Pega só o que interessa. Viu? Sim, pode ser que tenha algum desses arquivos aqui que tem funções que você não quer, né? Eles exportam, mas você não quer expor esses caras. Então você vai lá e exporta só o que você quer deles. Bem Deixa útil. disponível. Bem legal. Então vamos voltar lá pro cara. Eu acho que não sei se eu cliquei nele. Cliquei. Elevado a pi dividido por 2, dá esse número aqui. Vocês podem ver que toda vez que eu executo um comando aqui, ele dá console.clear, né? Não sei se vocês lembram, porque eu forço esse cara a ser limpado toda vez antes de chamar a função lá de bind. Pra não ficar poluindo o console. Bom essa estrutura que você criou aí. Brincando mais rápido. Só demorou um tempo para montar ela, né? Acho que eu fiquei metade do tempo montando a estrutura do jeito que eu queria. O resto foi desenvolvendo os exemplos. Tudo bem? Alguma dúvida aí, gente? De modos? Não, tranquilo. Suave? Então vamos para a parte aí que é legal também. Parte que o Ângelo não gosta aí. Certo, os caras que são puristas. Eu gosto. Não, classes é legal, assim. Mas é legal. Que nem o Ângelo falou, são desnecessárias na maioria das vezes, né? Mas para quem vem de um background de linguagem Zoho, talvez tenha mais facilidade de entender esses exemplos aqui. Mas você vai se identificar fácil. Beleza. Então, o que vem a ser o class aí do nosso querido JavaScript? Né? Foi uma maneira que os caras fizeram de centralizar aquelas funções de criação que a gente tinha anteriormente. Vamos pegar um exemplo aqui no site lá dos caras, Class Definition. Olha como que a gente fazia antes com JavaScript 5, né? Com ECMAScript 5, melhor dizendo, né? A gente criava uma função construtora, atribuía essa função por uma variável que necessariamente começava com uma letra maiúscula só para dar a entender que é uma função construtora, né? Era bem comum esse pattern aqui. E em cima disso, você definia as funções dentro do prototype, tá? Significa que você não está definindo para esse objeto, e sim todo mundo que venha estender dele, né? Que venha usar esse cara como protótipo. A gente só não está mais vendo isso acontecer, mas está acontecendo ainda. Exatamente. Isso aqui acontece por baixo dos panos. Isso aqui é só um synthetic sugar
para fazer isso aqui, por fim das contas. Tá? Talvez até assim, os mais... Um e o outro realmente é melhor mesmo. Isso aqui realmente é visivelmente mais fácil de entender o que está acontecendo. Isso que você tem que entender um pouco do conceito. Por que eu estou colocando um prototype? Por que eu não estou colocando direto no move, o move direto no shape e tudo mais. A gente acabou falando isso anteriormente. Mas no caso que eu estou jogando no prototype para falar que todos os caras que forem estender esse cara que usa essa função construtora vão ter acesso a esse método move. Na cadeia, né? Isso. Então agora ficou bem mais simples, né? O que a gente faz agora? Vamos voltar lá, por exemplo. Eu tenho esse método, eu tenho essa classe shape, eu tenho o método construtor, que é o cara que vai ser responsável por inicializar eu vou até chamar de instâncias, tá? Inicializar as instâncias de shape, da classe shape. Nesse caso, então, eu estou passando um ID, estou passando a posição x e y aqui, e ele pega e chama uma função interna dele move. Para chamar as funções dele interna ou processar os atributos internos dele, ele tem que acessar sempre via this. Então é this.id, this.move. E esse move é outro método definido aqui embaixo. Vocês podem ver que a definição de métodos também está um pouco mais simples, tá? Eu não... Opa! Despertador aqui para lembrar que eu vou estar de plantão a partir desse horário. Foi mal. Trabalha com semana? É louca. Pois é, eu tenho plantão no meio da semana ainda. Não é fácil ganhar 10 mil, não. Eu tenho que lembrar de toda semana, quando for definido o meu dia, eu tenho que ligar o celular para ficar de plantão. Né? Beleza. Tranquilo, só pegar o celular aqui rapidão. Rapidão. O que eu achei que ficou mais simples também agora é que a gente consegue... Você não precisa ficar usando aqueles boilerplate, não precisa ficar escrevendo função aqui, igual. Ficou bem parecido com outras linguagens. Eu vou lá, coloco o nome da função. No caso do construtor, ele tem um nome especial. Mas no caso das outras funções, você deve colocar o nome que você achar necessário. E aí já coloca a lista de parâmetros e já é o corpo da função, né? E que era muito comum nos objetos... É muito comum em objetos em JavaScript você colocar eles como se fossem assim, você colocar um nome e aí você colocar algum valor para ele. Que nem eu tô fazendo aqui, na realidade. Eu criei um objeto, e dentro do objeto eu coloquei um identificador aqui para o atributo e o que ele vai ter. A classe simplificou bastante esse trabalho também. Então aqui, o que eu fiz? Eu criei essa classe shape aqui, baseado no exemplo do site, e eu estou chamando new shape, que é como a gente também fazia a chamada no ECMAScript 5. A gente usava new também com aquelas funções construtoras, e passando os atributos que são necessários aqui no constructor. E no final ele vai imprimir para mim no console o objeto shape. Vamos lá, ver isso acontecendo. Beleza, ele imprimiu por aqui o objeto shape, o ID dele e as posições x e y. Eu achei bem mais simples agora de definir essas coisas. Talvez para algumas situações menos complexas, que você não precisa de tantos atributos assim, você pode continuar com a maneira convencional de criar alguma função construtora rápida ali, uma factory, só para poder criar os objetos sob demanda. Tranquilo? Tranquilão. Beleza. Esse aqui é um conceito legal também, que é como que a gente usa herança. Tá, eu não vou entrar no mérito aqui de você usar composição sob herança, eu acho que isso aí já é sabido por todo mundo que ingressa em OO já, mas não deixa de ser um recurso legal de ter nas linguagens de programação atuais, né? Aquela de saber usar com moderação, né? Com bom senso. A herança funciona da mesma maneira que linguagens OO convencionais. Então, por exemplo, eu tenho a mesma classe shape aqui. Você fala, você está duplicando o código? Eu falei, estou duplicando o código porque o meu objetivo aqui é que os exemplos sejam
usados de maneira isolada. Então, se eu quiser rodar só essa função, ela tem tudo que ela precisa para poder ser executada. Não depende de contexto de outras funções. Tá? Por isso que vocês vão ver que tem nomes repetidos de classes aqui para os exemplos ficarem completos. Eu tenho uma classe retângulo que ela usa essa nova forma aqui, que é extend shape. É o mesmo jeito que a gente usa em Java, tá? Só para quem estiver acostumado. Eu não sei muitas outras linguagens de programação como é que é, mas em Java também. Cara. PHP também? Extend também. Acho que é bem comum, então. É que tem linguagem que nem C, se eu não me engano, que é diferente, cara. Mas com parênteses. Faz tempo que eu não... Em C++, melhor dizendo. Acho que era um pouquinho diferente a forma que você fazia isso. Era uma seta, eu não lembro. E beleza, no construtor do retângulo, eu passo tudo que o construtor do shape precisa, mas eu passo adicionalmente os parâmetros aqui, os atributos que precisam ser usados especificamente para um retângulo. Então, ele recebe esses parâmetros que são padrão do shape e já chama super. O que o super aqui vai fazer? Ele vai chamar a classe Py, que no caso é shape, e invocar o construtor dela. Então, só super. Se você chamar só super dentro de um construtor, ele vai invocar o construtor da classe Py. Então, você tem que fazer a invocação passando os parâmetros que a classe Py espera. Nesse caso, ela espera só o id, o x e o y. Aí, depois que eu chamei o construtor e ele fez a inicialização pelo construtor da classe Py, eu atribuí os atributos específicos da classe de retângulo, que são o width e o height. Aí, beleza. Vamos pegar outro exemplo agora, um exemplo de círculo. Então, eu tenho a classe circle aqui, também extends shape. Ela tem o mesmo esquema de construtor aqui, ela usa o construtor, os parâmetros do construtor da classe Py, mais o radius, que é específico do círculo. Chama o super passando os 3 parâmetros para a classe Py e atribui o radius, que é específico dela. Beleza, e como é que eu vou usar isso aqui? Usando o new normalmente. Então, vou lá, new shape, new rectangle, new circle. Aí eu passo um ID, no caso eu coloquei o mesmo nome da classe, só para saber o que está acontecendo. E eu passo as dimensões. Então, nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que está nesse quase code assistant que eu tenho aqui, né, no ato. Ele espera um ID e espera 2 números x e y. Então, eu só passo no ID string e 2 números x e y. No caso do retângulo, ele espera um ID, que eu passei retângulo, ele espera o x e o y, que eu passei 10 e 20, ele espera o width e o height aqui também, né, que é o comprimento e a altura. Eu passei 30 e 40. E no caso do círculo aqui, que eu deveria ter escrito circle, né, ele está passando um ID, ele está passando x e y, e ele está passando radius. Vamos ver como é que esse cara vai ser impresso aqui. Class inheritance. Beleza. Ele identificou os 3 objetos de maneira isolada. Então, o shape tem só os 3 atributos dele. O retângulo tem os 3 atributos do shape mais os atributos dele. E o círculo também tem os 3 atributos do shape mais os atributos dele. Ele coloca aqui os identificadores em ordem alfabética. Então, por isso que eles não estão na ordem que foram importados, tá? Por isso que o height aparece antes do ID, por exemplo, que foi o primeiro atributo. Bom. Tranquilo? Tranquilo. Isso aí, para quem vem de Java, tranquilo. Então. Isso é verdade. Cara, esse outro aqui, eu coloquei o exemplo do livro. Eu, sinceramente, eu não faria isso aqui. Eu usaria uma biblioteca que faria isso por mim. Mas, cara, tava lá no livro, não, no site, né? Tava lá no site e eu falei, vou colocar o exemplo lá também. Vamos começar vendo o que ele tem de classe, como que ele está utilizando essas classes e depois a gente vê como é que ele faz, para não ficar tão confuso assim. Jesus. Eu tenho uma classe chamada color. Essa classe ela tem um initializer, que ela simplesmente seta a cor que você... a cor padrão que ela vai estar associada.
e ela tem getters e setters. Ela tem um get para caller e set para caller. O get set está funcionando da mesma maneira que é esperado, né? O get está retornando o valor interno e o set está setando o valor interno. Muito bem. Além disso, eu tenho a classe shape que foi definida lá em cima. Essa classe aqui, ó. A gente vai chegar nela. Eu tenho o z-core também, que são as coordenadas z. Eu também tenho o initializer e eu também tenho um getter e um setter para a propriedade z delas. Beleza. E aí, finalmente, eu tenho uma versão da classe shape, que ela tem um construtor dela com x e y, e ela tem o getter e setter só para o x e y. Bem, que beleza, né? So far, so good. Tenho 3 classes distintas. Aí, o que o cara quis fazer? Fala, putz, eu quero uma classe retângulo, que ela estende de shape, mas ela também tem acesso a todos os atributos das outras classes. É como se o cara tivesse querendo fazer herança múltipla, tá ligado? Ele cria uma classe e ele copia os métodos e atributos de classes associadas, que ele vai agregar aqui e transformar numa classe só, chamada retângulo. Isso para que ele consiga usar retângulo.x, por exemplo, que estende de shape. Retângulo.y, que também estende de shape. Só que ele também consiga usar retângulo.color, retângulo.z. Então, o cara ele criou uma função que ela agrega, ou seja, ela usa uma classe base e ela copia os atributos aqui e funções das classes agregadas e retornam isso como se fosse uma nova classe. Então, aqui, por exemplo, eu criei o retângulo, que ele tem um construtor agora herdando de shape, né? Porque eu não defini um construtor padrão para ele. Você pode ver que o corpo dele aqui é vazio, então tudo que ele está usando depende do que está sendo agregado. Eu consigo setar o Z para ele, eu consigo setar o color para ele, ou seja, eu consegui setar o Z, que é do Z-Cord, eu consegui setar o color, que é da classe colored, e eu consigo imprimir cada um desses valores separados, né? Do X, do Y, do Z e do color. Aí beleza, fala. Qual que é a mágica que está acontecendo aqui, então, no aggregation? Então, senta que lá vem história. O que esse cara faz? Eu vou explicar de uma maneira rápida também, porque, putz, quem quiser realmente usar isso aqui pode usar uma biblioteca que existe que faz isso, que chama Aggregation. Essa biblioteca aqui, Aggregation Library. Ela faz exatamente isso. Tem o mesmo exemplo, inclusive. Como que é feito no JavaScript 5, que é feito no JavaScript 6 agora, aqui no Script 6. Então, melhor usar a função que já foi definida lá. Mas, enfim, o que ela faz? Primeiro de tudo, o aggregation é uma função. Ele espera uma classe base, que é esse base class, e ele espera um número indefinido de mixins. Mixins é bastante usado, principalmente em Ruby, por exemplo, que é esse conceito de agregar mesmo, o conceito de você pegar propriedades e métodos de outros objetos e adicionar no seu, de um método que não seja especificamente herança, realmente copiar as informações. Você cria um super objeto com outros, você cria como se fosse criar uma nova classe copiando várias outras classes. É praticamente herança múltipla isso daqui. Então, o que ele faz aqui? Uma vez que ele recebe a classe base e um conjunto de mixins, que são um conjunto de classes que vão ser agregadas, ele tem uma variável chamada base. Isso aqui é curioso, eu não sabia que dava para fazer isso. Você consegue criar uma classe e atribuir ela por uma variável. Então, ele criou uma classe chamada combined, underline combined, que estende essa classe base, e ela tem um construtor que faz um match, ou seja, um construtor que tem os mesmos argumentos do construtor da classe base. Como que ele fez isso? Colocando esse spread aqui para args. Significa, recebo quantos argumentos quanto forem necessários. E com isso aqui ele consegue ter se tiver só um construtor com um argumento, ele vai ter só um argumento aqui. Se tiver com 2, vai ter só 2. Então ele consegue fazer match de todos os construtores com isso aqui. Uma vez que ele tem esse construtor que ele criou, ele chama o construtor da classe base, chamando super, passando esses argumentos aqui, e ele já fez o spread aqui também.
significa que se ele receber aqui 1, 2, 3, 4, 5, uma lista enorme, lembrando que quando a gente usa isso aqui numa função, nos parâmetros de uma função, quando a gente for acessar só assim, ó, esse cara aqui ele passa a ser uma coleção. Então, para você voltar ele à forma original de elementos separados por vírgula, você usa esse spread aqui, novamente. Então, ele chamou a função super, passando os argumentos que ela espera receber, e no final, ele iterou por cada uma dessas classes mixins aqui, que ele chamou, e chamou o prototype delas. O prototype initializer, desculpa. Então, o que ele fez aqui? Ele foi lá, retângulo. Eu estendo de shape, eu estendo, beleza. Eu crio um construtor aqui internamente que espera N argumentos. Esses N argumentos, no caso, vão ser, especificamente para esse caso, 2. Quando eu chamar o constructor de rectangle, como eu estou fazendo aqui, ele vai estar vindo aqui, pegando x e y, chamando o construtor da classe base, que é shape. Aí ele vai entrar aqui, construtor da classe base, vai atribuir x e y, beleza. Aí ele vai pegar esses dois mixing aqui, que é colored e zcoord, e vai chamar os dois métodos initializer, esse e esse. Esses métodos vão estar aqui atribuindo um valor padrão para os atributos que eles vão referenciar. Então ele vai atribuir white para color e vai atribuir 0 para z. Uma vez que ele está de posse de todos, inicializou tanto a classe base quanto os mixins dela, ele começa a fazer a cópia de propriedades. Então ele tem uma função chamada copyProps, que ela pega todos os property names específicos daquela classe, concatena, itera por cada um deles e vê. Se não for construtor, nem prototype, e nem argumento, nem color, nem name, nem bind, nem call, nem apply, que são as funções básicas do object, ele chama define property dentro desse objeto interno que ele está criando. Se for algum desses caras aqui, ou seja, se der match no nome, ele já dá um return, então ele nem considera. Beleza, essa é a função copyProps, ele ainda não chamou ela. Ele vai chamar ela aqui. Então, uma vez que eu tenho minha classe criada, com os construtores sendo chamados de maneira adequada, e os initializers também sendo chamados de maneira adequada, eu faço a cópia física mesmo ali das propriedades. Então, eu copio tanto o prototype quanto a própria classe em si, do mixing para base. E no final de tudo isso que ele copiou, que ele criou um construtor que chama todos os initializers, e que ele copiou todas as propriedades, ele retornou essa classe para mim, que é esse base aqui. Ó. Aí, uma vez que eu tenho acesso a esse base que ele retornou aqui no aggregation, eu consigo fazer uma nova classe estendendo dessa função. Aí esse aggregation está retornando uma classe, então ele vai estender dessa classe que foi criada, e ele tem acesso a todas as propriedades. É confuso isso? Muito. Mas... põe muito nisso, hein? Putz, o cara fez... bem profundo isso daí, né, cara? O cara chora, né? Cópia de propriedade. É bem complexo. Isso aqui mesmo, o que eu achei mais legal disso daqui, o que eu vou levar desse exemplo aqui, né? O que eu vou levar desse exemplo aqui é isso aqui, ó. Fazer match de construtores, com vários argumentos. Eu consegui manipular uma classe e retornar ela, eu achei bem legal esse conceito. Atribuir esse cara para uma variável, consegui brincar com ele e depois retornar uma classe, e eu consegui estender disso depois, eu achei bem bacana. É umas coisas que eu acho que vale a pena levar desse exemplo. Essa cópia de propriedades aqui é bem... é raro você precisar usar isso aqui na mão, assim, é mais coisas para bibliotecas e frameworks mesmo. E no final das contas, esse exemplo funciona, né? Vamos comprovar aqui. Na realidade, eu já cliquei, então. Ele consegue identificar os atributos de maneira isolada mesmo. Deu trabalho, hein? O cara que fez isso aqui teve um trabalhinho. Esse aqui foi Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, né? Copiei, colei, tentei entender o que estava acontecendo aqui debaixo dos panos, behind the scenes. Chegou nesse exemplo aí. Tá no tempo, né? Aí você falou que tem biblioteca que faz isso, mas aí você não preparou um exemplo, né? A biblioteca, né? Não, cara, mas é só fazer um import dela.
É suave. Só para ver a diferença. Então, o código da biblioteca é exatamente esse, para falar a verdade. Qual a Então, se o diferença? cara quiser usar um exemplo, ele tem Na que fazer verdade, isso aqui, ó. Ele pode usar o require, ou ele pode usar o import do aggregation e usar. O que muda basicamente é que em vez de eu ter a função aggregation, eu vou fazer um import dela. eu não preciso escrever aquele monte de coisa que você escreveu, né? Você só não precisa escrever a função aggregation em si. Isso aqui, ó. É, Em vez de você usar isso aqui, você vai fazer import aggregation from e a biblioteca. essa é a diferença, então. Sim. Eu não usei nenhuma biblioteca externa aqui, pra falar a verdade. Eu não sei se você comentou sobre require, import, essas coisas, nós chegamos a falar. Acho que não, cara. Não lembro. Não. Não, né? Porque, na verdade, essas coisas não dá pra, não tem implementado ainda, né? No navegador, direto. Não. Aí ou você usa Node, são vários, ou você tem que usar são vários padrões, né? Como que chama mesmo? É o require? Não é MD, Padrão, você tá falando? É o nome do padrão. CommonJS, né? CommonJS. Uhum. Tem MD, tem CommonJS, tem vários padrões de módulo. Eu só falei do módulo que a gente... O esquema que é usado no S6, né? De módulo. Sim. Que é de import e export. Mas a gente pode usar require também. Isso aí que o Ângelo falou é importantíssimo, né? Que a gente não... Eu só tô conseguindo rodar esses exemplos aqui, gente, porque eu tô usando por trás dos panos o Browserify. Isso. É isso que eu queria chegar. É que tem um Task Runner, não, como é que chama? Não sei se o Browserify não é Bundle, não sei, não lembro como chama. Eu acho que eles... Eu chamaria de bundler nesse caso, que é um cara que vai... É tipo o Webpack, né? Bundler. Isso. Certo. Beleza. Só para o pessoal ficar, às vezes o pessoal não vai entender de onde está vindo isso. Por exemplo, ó, o que está acontecendo aqui por trás dos panos, né? A gente está usando esse index HTML e está usando esse bundle.js. Eu falei para vocês como é que está sendo buildado ele, mas a única coisa que eu não falei é como é que está esse bundle.js. Você explicou, então. É que eu perdi o começo, cara. Tá. Então, eu só não mostrei o bundle, cara. Sim. Ó, para quem nunca viu um arquivo de bundle, ele tem uma estrutura, essa estrutura aqui. Parece bem confuso. Na realidade, esse cara não foi feito para você ficar lendo mesmo. Não. O objetivo dele é só ter compatibilidade. Transformar, né? Porque os navegadores ainda não aceitam, assim, completamente todas as implementações da ECMA 6, né? Daí ele transforma para 5, é mais ou menos isso. Então, esse mecanismo de import, export não funciona, não tem suporte nativo de navegador, que nem o Ângelo falou, e a gente tem que usar esses bundlers aqui, né? Esses caras que permitem que a gente referencie outros arquivos, tudo mais. Ó, ele usa os conceitos de require, só que essa função require, se você for ver, ela está definida aqui em cima. Então, por exemplo, vamos mostrar esse caso aqui, ó. Eu estou fazendo um import de constants, esse math constants. O que o bundle gerou? O bundle, ele usa o padrão CommonJS aqui, pelo que eu estou vendo. Ele definiu uma função require, e dentro dessa função require, ele atribuiu para uma math constants, e dentro do math constants, ele vai conseguir acessar lá embaixo. Aqui, ó. Aqui, nesse caso, é o math functions. Mas aqui o math function, por exemplo, ele conseguiu acessar direto aqui, ó. Então ele tem os padrões de definir underline na frente, para saber que foi gerado, tudo mais. Só uma colocação também, ó, a gente costuma usar muito esses termos em inglês, pra gente, assim, dia a dia, tudo a gente já sabe o que é aí, mas que nem bundler, no caso, a tradução, pelo menos assim, eu não manjo muito de inglês, mas seria alguma coisa como um empacotador, né, alguma coisa assim. Isso. Basicamente. Empacotador, tem diferença dos runners lá, né? Que é o caso do Grunt, Go, esses outros negócios. Esses caras acho que são mais task runners mesmo. Task runner. O que o Browserify faz, assim, ó? Faz bastante tempo que eu li isso daí, né? Posso dar uma definição não completamente utilizei. Mas ele pega o seu arquivo inicial, né, e ele tenta encapsular dentro dele todas as dependências que seu arquivo tem.
Então, como eu estou importando math constants, ele vai trazer para dentro desse arquivo tudo que tiver dentro desse math constants. Mesma coisa aqui, eu estou importando math, ele vai trazer tudo que está dentro do math. E quando ele abrir esse arquivo libs.math.js, pode ser que tem outros imports lá dentro dele, e ele vai importar todos aqueles arquivos. Então, ele vai formar um monstro mesmo, ele vai trazer todas as dependências Meio que recursivo, que tiver, né? isso, recursivamente. Ele vai montar um arquivo único, que é esse bundle.js, e a partir desse arquivo aqui, você vai conseguir fazer o acesso a cada uma das funções que você precisar. Tá? Então, esse bundle.js remove essa complexidade, vamos dizer assim, que o navegador teria para ficar referenciando outros arquivos externos, porque ele nem tem suporte. Então, ele pega todas as dependências e injeta num arquivo grande. Esse arquivo bundle aqui, por exemplo, ele tem 625 linhas. O meu arquivo index.js tem metade disso. Só que meus outros arquivos aqui, eles também têm outras definições. E além disso, o bundle ele é responsável por criar as funções de require, por exemplo, que ele vai usar aqui internamente. Que nem essa função aqui, ó, que sempre antecede todo o seu script. Mas bem lembrado, bem lembrado. Tem que saber o que está acontecendo aqui por debaixo dos panos, né? Senão eu nem conseguiria rodar esses exemplos aqui no navegador. É isso aí. Ó, o próximo cara que a gente vai falar aqui é do como que faz acesso na classe base. Eu achei estranho os caras colocarem esse capítulo agora, porque a gente acabou falando já, né? De certo modo, com o super e tudo mais. Mas vamos lá, não tem problema não. A gente tem aqui a mesma classe shape, que ela tem o construtor dela aqui com o id xy, o mesmo método move, só que agora a gente tem uma função chamada toString. ToString é um método bem comum em Java, por exemplo, que ele é usado para fazer representação em string de uma classe, né? Especificamente de um objeto que é a instância dessa classe. Nesse caso, o toString meu, ele está retornando a string shape entre parênteses qual é o ID desse shape. Ele está usando aqui interpolação, que a gente também já viu em Hangouts passados, que você coloca aqui cifrão, abre chaves, coloca o nome do identificador, fecha chaves, e se ele estiver dentro de uma string com backticks, ele vai fazer o cálculo dessa expressão e retornar o valor aqui dentro. A gente tem o mesmo exemplo do retângulo, que estende de shape. A única diferença é que o retângulo tem o próprio toString dele. Só que o que acontece? O toString do retângulo, ele precisa usar o toString do shape, que eu quero falar que o retângulo, ele é derivado do shape. Então, ele usa essa representação aqui, retângulo, o sinal de maior, e aí ele usa o que esse capítulo quer mostrar, o super.toString. O super.toString, ele vai chamar o método toString da superclasse. A minha superclasse é shape, então ele vai chamar shape.toString. Então aqui a gente espera que ele faça retângulo, maior, e aqui ele vai fazer shape e o nome do ID. A mesma coisa vai acontecer para o círculo, só que em vez de escrever retângulo, eu vou escrever círculo. Círculo, sinal de maior, super.toString, e o super aqui no meu caso é a classe shape. Aí no final eu criei 3 instâncias, uma instância de shape, uma instância de retângulo e uma instância de triângulo. E aí eu estou chamando o método toString de cada um deles, para ver se ele realmente está chamando o toString das classes que eu estou acessando e ainda consegue ter acesso à classe base, né, a superclasse. Então vamos ver aí, base class access. Vocês podem ver aqui que ele consegue. Se eu definir, vamos pensar num exemplo aqui para não ficar só falando, né? Se eu quiser criar uma classe square, aqui square extends shape, vou ter um constructor, porque eu só preciso de x, que é o lado, vou chamar aqui de site. Eu vou falar que esses pontos, eu chamar
preciso ter atributos aqui. Eu vou chamar o meu construtor a classe de retângulo. Tem XY aqui, vou passar XY também. E isso aqui são qual é a posição que ele está no plano, e isso aqui qual é o comprimento e largura dele. Então a posição que ele está no plano é XY mesmo, só que no caso do quadrado só preciso passar um lado, né, porque ele é igual. Os dois lados. Aí eu vou chamar retângulo. Vamos criar um método toString. Return. Vou usar backticks aqui, né? Porque a gente já está acostumado. E aqui eu vou fazer a interpolação de strings, chamando super string. E aí, será que vai funcionar? Funcionar, né? Vamos ver. Vamos ver. Aqui, eu vou chamar de square. Eu preciso passar 4 argumentos. Vamos passar aqui 5, por exemplo. Esse class access, beleza. Vocês viram aqui que ele conseguiu chamar na ordem. O square chamou o toString do retângulo, o toString do retângulo chamou o toString do shape. Não ficou certinho aí. Uma tarefa legal para o pessoal fazer depois é tentar fazer tudo isso aí no modelo de composição, né? Tira fora aí da herança, de classe, tenta fazer com composição, para ver qual que você se sente melhor. Ou fazendo meio de classe ou composição. Composição, vocês não lembram, são várias funções menores que se juntando se tornam um sistema mais complexo. Dá para fazer isso aí por composição também. Aí o pessoal tem que treinar as duas formas para ver qual que se sente melhor, né? Sim. Por exemplo, aqui, ó, em vez de você estender de shape, você poderia ter um atributo interno que chamaria de dimensões, por exemplo. A dimension seria uma do tipo shape. E para você manipular aqui internamente, você poderia manipular esse atributo interno dimensions, em vez de você usar extends. Eu vejo composição, você escreveria menos aí, mas, né, tem que ver aí como faz. Sim, é mais fácil também para compor, né? Como é que fala? Para ter reusabilidade, né? Isso. Eu já vi muita gente alterando classe base aí de umas coisas que não tinha nada a ver. Tem, sei lá, criava uma classe cachorro, aí tinha uma classe gato e fazia gato estender de cachorro, porque compartilhava os mesmos atributos, e, cara, isso não faz o menor sentido, né? Fazer umas hierarquias, assim, completamente nonsense. Mas porque o sistema estava engessado e ele não conseguia ficar editando a classe que já tinha sido criada, porque estava sendo usada em todo o código, e fazer essas gambiarras, né? Esse é o problema da classe ainda. Cara, eu vejo mais um problema de arquitetura mesmo do cara, sabe? Um problema de planejamento. O cara faz uma coisa engessada e não tem o que fazer depois. Se for usar classe, tem que pensar muito, né, à frente, né, cara? Você tem que pensar muito com cuidado. A composição você já pode ficar mais livre, eu acho. Sim, é verdade. É que assim, a maioria dos exemplos que você encontra por aí é simples, né, cara? A pessoa acha que já é o suficiente, né? Mas não é. Tem muito. Ixi, eu começo a fazer uns exemplos lá no trabalho, por exemplo. Exemplos não, né? Os códigos. Começa a criar umas classes, você vai ver, você vai precisar de coisas muito mais complexas. Você já começa a ter que usar genéricos, você já tem que criar classes básicas, interfaces, classes abstratas. E aí você vê que já vai aumentando a complexidade de uma maneira muito rápida. Então tem que saber gerenciar muito bem isso. Começa a virar uma coisa gigantesca e você tem que entender tudo que está acontecendo, né? Exato. Doido, né? Mas é uma outra conversa. Muito bem. Então tá aí os nossos exemplos, a gente criou um rapidão aqui só para ver se está funcionando mesmo. Temos aí o shape, o retângulo, o círculo e o quadrado.
Vamos pro próximo capítulo aí, que é a parte de acesso a membros estáticos. A gente tem a mesma classe shape, aqui, padrãozona. A gente tem a mesma classe retângulo, estendendo de shape, com o construtor básico dela. E a gente tem a mesma classe círculo, estendendo de shape, com o construtor básico dela. O que esses caras têm de diferente? Eles têm um método estático chamado default rectangle, para a classe rectangle, e um default circle para a classe circle. O que esse static faz? O static permite que você acesse métodos que são inerentes à classe e não à instância dessa classe, ou seja, não ao objeto. Isso significa que para você acessar esse método default rectangle, você não precisa criar um new rectangle e daí acessar ele. Você pode acessar de rectangle direto. Métodos estáticos também são chamados de métodos de classe. E esses métodos, como esse método move aqui, por exemplo, são chamados de métodos de instância. Ou seja, esse cara ele está vinculado a cada uma das instâncias da classe shape, a cada um dos objetos que você cria dessa classe shape, ao passo que esses métodos aqui, default rectangle e default circle, que são do tipo estático, eles estão vinculados diretamente à classe. Então você não precisa ter instâncias dela para poder acessar diretamente esses métodos. Que é perigoso. Static é perigoso, tem que tomar bastante cuidado. Também tem que usar com moderação aí, né? O static é bastante usado para essa funcionalidade aqui, ó, que está sendo mostrada, que é no caso de fazer funções factory, funções que criam instâncias dos objetos da classe. Eu não me lembro o nome, mas o PHP saiu uma coisa nova assim, já faz alguns anos que faz esse tipo de coisa aí, cara, mas eu não me lembro o nome agora. Entendi. Ele faz esse tipo de coisa aí. Mas por esse tipo de coisa você falou o quê? Static? Ele faz alguma coisa assim, copiar, trabalhar com essas coisas, não sei se são os métodos, não vou lembrar o nome, cara, é um negócio meio recente, eu fiquei bastante tempo na PHP, mas é uma coisa nesse sentido, eu não vou lembrar, depois eu vejo se eu só lembro o nome. Entendi. No Java seria a ideia de injection, né? Você cria um injection, não é? No Java seria o conceito de static mesmo. A gente tem classe. Lá você não precisa instanciar a classe, você vai um injection. Agora você tem que usar uns framework lá, né? Aí você não precisaria instanciar. Eu acho que são conceitos diferentes, né? O conceito de estático e o conceito de você ter instâncias que você vai saber a implementação daquelas interfaces em tempo de execução usando algum framework de injection. Aí você tem vários tipos de injection, via atributos, via construtor, via método setter. Só que o static ainda é bastante usado. E eu acho que uma das finalidades mais legais dele é funções construtoras mesmo. No Java também tem static, né? Tem. Esqueci, Tem static, sim. Tem também. Então, vamos ver a utilização desses caras aqui, né? Então, a gente vai pegar uma instância desse def rectangle usando o rectangle.default rectangle. Como é um método estático, eu acesso direto com o rectangle e eu não uso o new. Isso aqui seria para fazer acesso a um método de instância. Isso aqui é um método de classe. Eu faço a mesma coisa para o circle. Eu chamo default circle e atribuo para o def circle. E no final, eu imprimo. Né? Eu logo essas informações no console. Então, vamos aqui, static members. Vocês podem ver aqui que eu tenho meu rectangle default e eu tenho meu circle default. Achei mais interessante assim. Criar assim, uns estáticos. É interessante. Para criar legal. É legal. Geralmente o pessoal chama essas funções de make, sabe? Tipo assim, make default. É bom que a gente testa se o... Aqui, ó. Vocês podem ver que a carinha tá... como é que fala? Meu terminal, os caras estão detectando alteração toda hora. 11h37, um minuto atrás aí. Acabei de fazer uma alteração, ele já escreveu aqui no bundle.js, aí no bundle.js ele reconheceu que teve uma alteração aqui no servidor, já deu um live reload,
E aí eu consigo vir aqui no static members e ver que realmente funcionou aqui, ó, o meu make default. Para saber se realmente funcionou, posso usar aqui rect default como nome, circle default aqui. Já deu um live reload. Ele já mudou os identificadores também. É bem interessante trabalhar assim, cara. Você faz alteração, já vê ela refletida já. Não precisa ficar recarregando. Ganha tempo, né? É bom exemplo esse do live server que o Ângelo trouxe na última aula. Hein? Fazia tempo que eu não usava ele. Eu usava o Webpack mesmo para fazer o hot reload das coisas. Eu falei, cara, vou colocar o Webpack aqui porque eu acho que é tentar matar uma formiga com um canhão, né? Beleza. Tranquilo, então, de métodos default aí? Métodos estáticos, desculpa. Tranquilão. Então vamos pro Getter Setter. Getter Setter, se não me engano, é a cereja do bolo aqui. Acho que vai para fechar agora. O Getter Setter são as funções de acesso aos atributos internos de uma classe. Elas interceptam as alterações e as leituras que você tenta fazer em cima dos atributos dessa classe. Então, por exemplo, quando eu tenho uma classe rectangle que tem o width e o height, né, eu tenho a largura e tenho a altura, eu tenho get e set para cada um desses caras. O set, nesse caso, o set do width, ele está atribuindo para o atributo width que está recebendo. O get do width faz o retorno do atributo interno. O height faz a mesma coisa, só que para o atributo height. E aí, por final, eu tenho uma função nova que chama área. Essa função área, ela é um getter e ela depende dos dois atributos internos, do width e do height. É um atributo computado aqui, né? Ele usa essas duas informações internas, multiplica elas e retorna. Esse valor retornado corresponde ao valor da área do retângulo. Para fazer o acesso desse cara é muito simples. Eu faço rect.width, rect.height e rect.area, no caso, para ficar pegando todos para fazer a chamada dessas funções aqui internas. Vocês devem achar aparentemente estranho, eu estou fazendo rect.area aqui sem usar isso. Porque esse cara é realmente é como se fosse um atributo, isso aqui é um atributo computado. Então, internamente, ele está acessando esse getter e fazendo esse cálculo aqui. Ó. Então, vamos ver aqui, ó, funcionando o getter setter. Então, eu tenho um retângulo de 50 por 20. Ele tem 50 de largura e 20 de altura. E 20 vezes 50, 1000, que é a área dele. Vamos supor aqui, por exemplo, que esse setter, só para ver se está funcionando mesmo, eu posso falar aqui que eu quero fazer meu rect.width igual a... Vamos pensar, vamos colocar só 10. Vou recarregar aqui. Beleza, o width dele é 10 e o high é 20. Vamos supor aqui que todos os widths que eu for setar, eu quero ser malandro e quero dividir por 2. Só para ver se esse width realmente está sendo chamado aqui. Então, apesar de eu estar passando 10, o meu width é para ficar 5. Então, ele realmente, quando eu faço ponto .width, ele está chamando esse set aqui, ó. Só para comprovar isso, tá? Está chamando esse set do width e passando o valor que ele está dividindo por 2, atribuindo para o valor interno. Isso é interessante também. Muito bom. Sim, é maneira de fazer encapsulamento, cara. Né? É mais parecido com o Java ainda agora. Sim. Eu não sabia também que tinha isso aqui, os getters e setters. Esses aqui, principalmente, é bem útil fazer getters em atributos computados, assim, ainda mais quando são funções puras desse jeito aqui. Eu achei ele. Eu tava querendo falar.
Oi? Vocês, acho que cortou o áudio, Ângelo. Tá cortando o áudio dele. Voltou? Ai, voltou. Voltou. Não, eu achei ali o que eu estava querendo te falar aquela hora, é traits, cara, que foi implementado no PHP lá. Trace? Você mandou no grupo? Ele não tem essa múltipla, né? Ah, entendi. Não, mas eu mando ali. Mas Isso aí. basicamente ele é um mecanismo para reutilização de código, porque tem no PHP que tem só herança simples, né? Entendi. Aí você usa traits. Não sei se é semelhante a isso, mas dá uma olhada. Tá nesse exemplo que você mandou mesmo? Não, isso aí acho que é outra Não, coisa que ele mandou. Isso é de herança lá mesmo, né? Ele não mandou nada, não. Agora ele mandou aí. Só falando sobre herança extend. Ah, A traits. internet tá ruim aqui, cara. Sim, traits. Isso, é. Cara, esse traits Não sei existe se é também. semelhante ao que a gente estava falando. Olha, se eu não me engano, traits é equivalente a mixing. PHP não tinha, cara. Acho que sim. Cara. Outro cara que tem traits também, Ângelo, é Scala. Ah, tá até falando mixing ali mesmo. Você falou. É porque o PHP não tinha isso aí, né, cara? Na última linha. Enhance and mixes. Sim. Na verdade, é uma maneira mais inteligente de evitar fazer ter herança múltipla e mixings. É, bem lembrado. Tá aí os traits da vida. Quando eu vi isso daqui em Scala, eu achei animal também. Consegui ter esses traits aqui, utilizar eles. Inclusive, você faz lá em Scala, se não me engano, extends, aí você pode estender vários traits aqui. Bem bacana mesmo. Voltando aqui para nossos getters e setters, acho que é isso então, gente. Boa. Getter acessa os atributos ali, ele intercepta as chamadas de leitura que você for fazer, né? E quando você tentar atribuir, ele vai interceptar, chamar o método set para cada uma dessas propriedades. E as referências que você colocou, quem quiser Boa. acessar. As referências que eu coloquei é o site que a gente está usando, né? S6. Então, close tabs to the right. É o S6 aqui. New Features and Comparisons que a gente está usando. O livro You Don't Know JS, do Kyle Simpson, especificamente o capítulo de S6. Tem bastante coisa legal também. Pode acessar os links aqui e ir para cada um dos capítulos dele. Sintaxe talvez seja o mais interessante a princípio, né, que fala das novas features. Tem o livro que o Ângelo tinha recomendado também, que é muito bom, que é o Exploring ES6, tá, do Axel Rushmeyer aqui. Esse é bem mais denso, esse livro. Tem aquela biblioteca que eu estava falando para vocês de aggregation, que vocês não precisam ficar escrevendo aquele código lá, ele gera esses mixins para você através daquela função marota, aggregation. Só importar ela. E eu deixei referência também para import, export e classes da própria documentação da Mozilla, do MDN, Mozilla Developer Network. Aí vocês conseguem ver o que é sintaticamente válido para usar no import. Você pode usar import default, import com build card, import especificamente alguns membros do módulo. Você consegue importar um membro usando algum alias, importar uma lista de membros, importar uma lista de membros e algum deles usando alias. O spread, que é legal também usar. Oi? Spread ali também. Spread operator. Spread legal também, sim. Eu tenho a impressão que nesse caso aqui, ele só quer representar que você pode importar mais de um. Mais de dois, no caso. Nesse caso sim, mas digo também não dá para usar, né? Eu acho que não dá não, hein? Isso aqui acho que só é uma maneira de representar que você pode usar vários. Não exatamente aí, mas eu tenho uns códigos aqui, umas 6 que dá para usar assim com o spread. Sim. Tem uns exemplos aqui de import. O export também é a mesma coisa.
Você pode exportar uma variável, pode exportar uma expressão padrão, exportar uma função, enfim. É muito legal. Isso é uma outra dica E também, viu, que usa bastante variedade de coisa assim para consultar, cara. Eu não sei se vocês usam, eu costumo usar muito o DevDocs também. Eu acho bem legalzinho. como que chama? Desk Drop? Ele colocou no bate-papo aí. É para, assim, tem Ah, umas coisas, assim, DevDocs. cara, de link. Você consultar online, né? Dá ali o link do negócio online. Tá, às vezes é útil, assim. Sim. Cara, eu usava um parecido, só que era offline. Ele sincronizava de vez em quando, que é esse Eu Dash também aqui, ó. usava isso. Ah, Usava ele, um inclusive offline tem também. até a versão aqui pra você instalar, né? Que também é o Esse mesmo, é mesmo modos conceito. fechados ali. Tem uns tradicionais ali que ele vem só que acho que são os básicos. Né? Beleza, então? Então Sucesso. deixa eu passar uns recados da paróquia. Deixa eu compartilhar minha tela. Estão vendo minha tela aí? Sim. Aí, Ângelo, você queria feedback dos vídeos? Tem um cara aqui, ó. Pronto, agora você não precisa chorar mais. Ele gostou aí do seu vídeo, tá vendo aí? Sobre Oh, aí variável, sim. sobre variável global e local. Fala sério. Pronto. O cara gostou da sua explicação aí. Outro esquema aí que eu quero falar, não sei se vocês sabem, vou fazer uma propaganda aí para os caras da OpenSank. Vai ter esse congresso aqui, dia 27 de maio, lá na UFSCar, sobre TI, né? Só pode ser, né? E aqui estão as palestras que vão acontecer lá. Vai ser o dia inteiro, né? Das 8 da manhã até as 7:30 da noite. Né? Dá para Você brincar. vai, Thiago? Eu vou. Por isso mesmo que eu tô falando aqui Vai? para vocês. Que dia você É, vai? Domingo? por isso que eu tô falando. Vai ser um domingo e nesse domingo seria a minha vez de apresentar. Seria dia 28. Você vai A participar lá? palestra, a palestra vai ser dia 27, né? Vai ser no sábado. Mas eu não vou voltar no sábado, eu vou dormir lá. Então, se vocês não for fazer hangout aqui, meetup vai ser se encontrar lá. Ou então, se vocês for fazer o hangout aqui, eu não vou participar, mas aí eu troco o dia aqui. Em vez de eu apresentar no dia 28, eu apresento dia 21, para não ficar no vácuo aí. Aí vocês Você me vai falar falam aí sobre o quê, depois aí. Thiago? Foi? Você vai falar sobre o quê lá? Tá as palestras aqui, ó. Você viu aqui, ó. Não sei se tá vendo a sua tela aí, ó. Você vai participar das palestras ou você vai participar do Não, evento? só vou ir lá, só. Não tem Ah, pensei que você ia esquecimento ainda. palestrar, mano. Não, cara. Pensei que você ia palestrar. Eu precisei palestrar Não, também, beleza. né? Não tem esse Isso, conhecimento todo ainda. Um dia, quem sabe? Mas ainda não. Ainda não. né? E só tá os peixes grandes, né? Loiane, conhece Loiane? Loiane Grande. Ela tem uns Esses vídeos caras legais aqui, o pra caramba, né? Biratã. Sei lá, cara. Esses caras aqui. Já assistiu o Color Já assistiu. Já assistiu? Ou não? O anime. Cavaleiros do Eu Zodíaco. vou me despedir de vocês aqui que eu preciso Tá. ver umas coisas. Esses caras aqui seria que nem os Cavaleiro de Ouro, né? Sim. Vamos chamar, mas eu acho que a gente pode dar um hiato aí nesse. Pode pular esse próximo domingo, então, e continuar no próximo, cara. Tá. Então, assim, ó, ou pula, seria 28, ou então o meetup vai ser, quem quiser ir lá, se encontrar lá. Uhum. Não sei se você vai, não sei se o Ângelo vai. É, eu nem sei, né? Não sei se eu vou, não. O primeiro lote é quarentinha aqui, pra Até comprar. dia 11, né? Esse primeiro lote. Até dia 11 tá aqui. Depois vai Eu ficar vou ver, eu te 50. falo que hora que vai essa semana aí. Aí Beleza? eles esperam 200 pessoas, né? Mas como sempre, bem provável que não vá tudo isso. Ou vai, né? Vai sabendo, nunca se sabe. E vai ser dentro da UFSCar lá, né? Um teatrinho, anfiteatro. Bom, eu vou estar lá, por isso que eu não vou participar dia 28. Só para avisar vocês, quem quiser interessado em ir, vai ir lá. Belezeira? Belezeira. Então,
Se programe aí se for. Se não for, aí... Não sei se vocês sabem transmitir aqui o Hangout. Se não souber, a gente dá uns toques aí, caso vocês... Aliás, caso vocês quiserem fazer o Hangout. Então, que nem o Elton falou aí pula esse dia aí. Eu prefiro pular, porque a gente já tá com poucas pessoas toda vez, né, cara? Mas jamais que você tem uma ausência confirmada, acho que compensa mais você participar mesmo. Beleza. Do próximo. Então, hoje não apareceu ninguém, só nós de novo. Então, não tem como perguntar se o pessoal entendeu. Então, vambora, né? Sucesso. Falou então, galera. Bom domingo pra vocês, hein? Falou. Mais. Até mais.